Graças e paz, irmãos. Quero convidá-los a se colocar de pé nesse momento. E abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 15. Nós acabamos de cantar que Jesus é o doce nome que é capaz de dar ao homem salvação, não é? Glória a Deus por isso, porque nós temos esse Senhor, Jesus. A respeito dele, aqui em Colossenses, Paulo escrevendo àqueles irmãos, diz no verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, irmãos? Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós temos um Deus que tem a condição, diz o verso 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele tem a condição, Ele tem todo o poder, toda a capacidade, toda a autoridade para que nós possamos viver uma vida de plenitude com o Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos. E nós podemos viver essa plenitude deixando que Cristo seja o nosso Senhor, né? A partir do momento que Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, a gente pode viver essa plenitude, experimentar essa plenitude. E a gente pode fazer isso deixando que Cristo seja o Senhor dos nossos bens. Isso chama-se mordomia, né? Ele é o Senhor daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu sou, eu deposito e entrego nas mãos do Senhor, porque eu quero viver essa plenitude, né, do Senhor na minha vida. Amém? Então você pode nesse momento ofertar, dizimar ao Senhor. Nesse momento nós temos essa oportunidade. Vamos com as palmas, irmãos. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará.
até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se sentar e tomar o seu lugar. Pedir a nossa irmã Dilce. Cadê a irmã Dilce? Fica de pé e agradece a Deus, irmã, pelos dízimos e ofertas. Amém. Irmãos, hoje nós iniciamos a nossa campanha de missões nacionais aqui em nossa igreja. Para isso eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão Lucas, por gentileza, que vai falar um pouquinho do início dessa campanha. Quero agradecer aos irmãos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Como o pastor falou, hoje nós iniciaremos a nossa campanha de missões nacionais, né? Desde que eu estou aqui, primeiro ano que a gente vai participar, que a gente vai estar participando da campanha, um motivo de alegria para mim, para a gente, para a nossa igreja, poder participar da campanha de missões nacionais. É um privilégio que Deus nos concede neste mês de novembro em poder participar, em poder contribuir com missões nacionais. Amém? E neste mês de novembro, você que desejar estar ofertando para a campanha de missões nacionais, terá um envelope específico aqui para a campanha. Você pode estar procurando a Sheila no final do culto. Você coloca seu nome e o seu alvo pessoal. E você pode estar entregando esse envelope até o final do mês, para que assim nós possamos alcançar o nosso alvo, para que assim nós possamos cumprir com este desafio, contribuir com missões nacionais, pois existem milhares de missionários espalhados pelo Brasil, pregando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas. E um dos meios que nós podemos estar fazendo missões, além de orar, é contribuindo. Então você não deixe de fazer sua oferta para missões nacionais. Esteja pegando o envelope, colocando o seu alvo pessoal, o seu nome, e pode estar nos entregando até o final do mês. Amém? Que assim nós possamos alcançar o alvo neste mês de novembro. E à noite nós teremos o pastor Enoque, que é da Junta de Missões Nacionais, que estará conosco também. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus. Missões é sempre muito importante e é por isso que a gente não abre mão disso, não abre mão de contribuirmos, né? E lembrando que a contribuição para missões, ela deve ser à parte, deve ser uma oferta à parte, né? Do seu dízimo, da sua oferta, né? Regular para a igreja, porque esse valor vai integralmente para a nossa junta de missões nacionais, para ajudar lá os missionários. Hoje à noite os irmãos terão mais informações sobre o trabalho e poderão também, aí, após o culto de hoje,
culto da noite, pegar o envelopinho ali e estabelecer o seu alvo pessoal. Faça um alvo mesmo, né? Seja um desafio pessoal. Irmãos, eu também quero agradecer ao Senhor. Ontem nós tivemos aqui o nosso bazar, né? O Ministério de Ação Social fez um trabalho excelente, uma bênção, muitos irmãos envolvidos, não é? Essa semana as irmãs vindo aqui, se organizando, preparando. Foi um trabalho árduo, né? E eu creio que isso é bênção para a obra do Senhor, porque a igreja vai avançando também nessa área social. Então, agradecer ao nosso irmão Ivanildo, irmã Cris, que estiveram aí na condução desse trabalho. Ontem de manhã estivemos aqui, fizemos uma oração em conjunto. Muito bom a gente perceber que a igreja tem avançado. E foi até um desafio, né, nosso também, pastoral aqui, de incentivar que a igreja retornasse com os bazares, né? Isso está sendo bênção de Deus. Nós queremos poder agradecer ao Senhor e agradecer a todos os irmãos envolvidos. Irmãos, também, ontem nós tivemos aqui em nossa igreja o Ador Jovem, né? Então, fiquei sabendo aí que foi um momento muito agradável, jovens e adolescentes reunidos aqui em nossa igreja. Cadê os jovens que estavam aí reunidos? Diga amém. Aí, ó, tem um grupão aí dizendo amém. Amém. Que Deus continue abençoando, né, a nossa juventude, né, os nossos adolescentes, para que eles cresçam, avancem e permaneçam cada vez mais no Senhor. Sabemos que é um desafio, né, para eles ser cristão nesses dias, mas eles têm avançado. Nós também, ontem tivemos a nossa assembleia da Associação Batista do Centro. Nossa igreja faz parte da Associação de Igrejas Batistas do Centro. Tivemos um grupo de irmãos da nossa igreja ali representando, né, Vila Moraes, foi bênção. Esse pastor que vos fala acabou sendo indicado ali para alguns cargos, né, da associação, também da Ordem dos Pastores, e nós contribuiremos, ajudaremos, representando também a nossa igreja no próximo ano, na Ordem dos Pastores Batistas e também na associação da nossa convenção. Então, creio que isso é bênção. Também tivemos ali alguns irmãos representando os diáconos, sendo eleitos também ali para compor o grupo que representa os diáconos da associação, os homens, né? Então, isso é bênção de Deus, saber que temos uma igreja aí envolvida, representada entre as demais igrejas da nossa região. Isso é bênção. Nós também queremos lembrar, temos ali alguns saquinhos de ação social, né? Os irmãos já entenderam ali que é só passar, pegar um saquinho com o nome de um alimento e depois você pode trazer conforme a sua possibilidade. Isso tem abençoado a igreja, tem permitido a igreja ajudar pessoas que precisam. Então não deixe, antes de ir embora, passar ali, pegar um saquinho ali com escrito um mantimento. E estava agora de manhã conversando ali com o nosso irmão Abraão, e ele está nos ajudando ali, junto com o Ministério de Mulheres, a organizar melhor essa questão do almoço que teremos no final do mês. Dia 27, irmãos, é isso? 27? 27, domingo, nós vamos ter aqui na nossa igreja um almoço, né, em comemoração, uma forma também de nós lembrarmos do dia de ação de graça, né? Vamos estar lembrando disso, e a igreja vai estar se reunindo aqui para almoçar, né? Então, esse é um almoço que já aconteceu aqui na nossa igreja algumas vezes. Eu, enquanto estive aqui à frente do ministério, não tive esse privilégio ainda, mas os irmãos já me disseram que esse almoço é uma bênção, não é? A igreja toda se envolve, participa, os irmãos trazem alimentos, se envolvem nessa comunhão. Então, no dia 27, nós temos duas notícias para te dar. No dia 27, nós vamos ter aqui na nossa igreja, no domingo pela manhã, a assembleia de eleição, né? Essa semana nós já firmamos a data junto ali à diretoria. Então, nós teremos pela manhã a eleição da nossa igreja. Então, se você ainda não entregou sua fichinha de indicação, hoje é o último domingo para você fazer isso. Pastor, minha fichinha está lá, perdida em casa. Traga hoje à noite. Ainda hoje pela manhã você preenche e entregue, tá bom? Porque a partir de hoje não dará mais para você entregar. Dia 27 nós teremos a nossa assembleia aqui na nossa igreja, de eleição. Isso vai acontecer às 9 horas da manhã. Não teremos a escola bíblica dominical, então os irmãos estarão dispensados, porque vai ter as irmãs envolvidas na cozinha, pessoas que vão em casa buscar seus familiares. E
depois nós teremos o almoço aqui, meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e meia, o horário vai ser definido melhor. Mas, se você quer participar desse almoço, pastor, eu gostaria de participar com a minha família desse almoço aí de ação de graça. Então, por favor, meu irmão, até o final desse culto, tanto pela manhã como à noite, você dá o seu nome ali para o nosso irmão Abraão. Ele está analisando ali, vendo as pessoas que podem participar. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, eu gostaria muito de participar, mas eu não tenho como contribuir, está difícil, está passando uma dificuldade lá em casa. Irmãos, esse é um almoço de comunhão, não é? Então, a gente gostaria que todos pudessem participar. Então, mesmo que você está passando por alguma dificuldade, não possa contribuir com esse almoço, trazer ali o seu alimento, dá o nome para o nosso irmão Abraão, né? Vamos todos estarmos juntos aqui. A gente gostaria de que esse fosse um momento de comunhão, onde todos estivessem envolvidos, tá bom? Então, depois você passa ali, entrega o nome para o nosso irmão Abraão, que ele vai organizar melhor. É isso, meus irmãos. Nós queremos agradecer a Deus, porque nossa igreja tem caminhado, tem avançado. Isso é motivo de alegria, de bênção, saber que a igreja do Senhor está ativa, né? Nós não estamos aí mornos, estamos quentes, né? Vibrando, funcionando, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero convidá-los nesse momento a se colocar de pé, e eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós leremos o verso 29. João 1, verso 29. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças, nós louvamos o seu nome, porque sua palavra é viva e poderosa. Pai amado, nós pedimos que nesta manhã o Senhor continue a falar aos nossos corações, Pai. Nós pedimos isso, Pai, independente do pregador, que o Teu Santo Espírito tenha, Senhor Deus, a condição de penetrar em nossas almas, nossas mentes, falar conosco de uma maneira poderosa. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar nesse momento? O tema da mensagem de hoje é Jesus pagou o preço. E de fato, quando nós olhamos aqui para esse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver que João Batista está sendo questionado nos versos anteriores a esse que nós lemos, do verso 29. Você vai observar que João Batista está sendo questionado se ele é o Messias. Então, diz o verso 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. João está deixando claro às pessoas que ele não é o Cristo. Ele sabia exatamente, claramente, quem ele era. Ele sabia que ele era aquele que prepararia o caminho para o Cristo, né? Então, perguntaram: quem você é, Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele disse: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu, verso 23, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. João está sendo questionado sobre o seu papel. Ele está sendo questionado se ele é a resposta para os problemas de Israel. E ele está dizendo: eu não, eu sou aquele profetizado lá no livro de Isaías,
aquele que iria preparar o caminho do Senhor. E, irmãos, é importante nós compreendermos que Jesus Cristo é o caminho. Esse, aliás, é o tema da campanha de missões nacionais desse ano. Jesus é o caminho. Amém, irmãos? Vamos repetir isso juntos? Jesus é o caminho. Esse é o nosso tema da campanha de missões. Isso não é à toa, não é? Porque nos tempos de hoje, e talvez você diga assim, pastor, mas esse tema é um tema tão óbvio, uma palavra tão conhecida, não é? Um versículo que talvez todos nós saibamos de cor, João 14:6, não é? Talvez todo mundo aqui consiga recitar esse versículo de cor. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um versículo dos mais conhecidos da Bíblia. Um versículo que praticamente toda igreja sabe de cor. Mas por que nós temos uma campanha de missões, não é? Porque estamos falando de missões nacionais, com esse tema, Jesus é o caminho. É porque, irmãos, nós precisamos lembrar quem de fato Jesus é para nós. Jesus, ele é o caminho, ele não é um caminho. E há uma diferença aí. Quando nós entendemos que Jesus ele é um caminho, nós entendemos que ele é apenas mais um dentre tantos os caminhos que de alguma maneira levam a Deus. Isso não é verdade. Em João 14:6 nós vemos Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho. Não. Ele não é uma verdade dentre tantas. Não. Ele é a verdade. E ele não é uma vida dentre tantas outras que podemos ter. Ele é a vida. E nós precisamos reforçar isso nos dias de hoje, irmãos. Tão elementar e tão básico. Porque o mundo tem oferecido às pessoas caminhos, verdades. Não é incomum você, lá no seu trabalho, estar conversando com alguém, e alguém dizer assim para você, todos os caminhos levam a Deus. Você está indo lá na sua igreja, eu respeito, mas eu estou procurando o meu caminho, também leva a Deus, não é? E muitos de nós ainda concordamos e dizemos, é importante cada um buscar Deus do seu jeito. Como se isso fosse verdade. E não é, irmãos, não é. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Nós precisamos ter isso em mente, precisamos reforçar isso em nossas mentes. Ele é o único caminho que leva a Deus. Amém, irmãos? Único, não tem outro. Jesus, ele é aqui descrito em João capítulo 1, no verso 29, ele é descrito como o Cordeiro de Deus. Diz o verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero me atentar nesse momento a esse verso 29. Jesus, ele é descrito, ele é mencionado aqui por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez, ao ouvir sobre o Cordeiro, você então pense, bom, o Cordeiro, aquela figura fofinha, não é? Aquele filhote tão bonitinho, o Cordeirinho, não é? Jesus é descrito assim. Jesus estava sendo descrito por João Batista como fofinho, é isso? Certamente há ternura em Jesus. Como foi mencionado e cantado aqui no começo desse culto, ele é um doce nome. Podemos assim falar a respeito dele, sim, é verdade. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. É fato, Jesus é doce, amável, é gostoso, é bom estar na presença de Jesus. Mas quando Jesus é descrito aqui como o Cordeiro de Deus, ele é lembrado, irmãos,
faz ser lembrado aqueles que estavam interrogando. Vamos lembrar que havia um grupo de pessoas questionando Jesus aqui, e nós podemos ver que está sendo questionado, João Batista está sendo questionado aqui, versículo 19, pelos sacerdotes e levitas, né? Depois, vocês vão ver também lá no verso 24, que os fariseus se juntaram àqueles sacerdotes e levitas para questionar João Batista. Nós temos aqui 3 grupos religiosos, não é? Do povo de Israel, questionando então João Batista sobre o papel, quem é o próprio João Batista. Eles estão questionando se João Batista ele é o Messias, e João está dizendo, não sou eu, eu sou o precursor, eu sou aquele que é profetizado no Antigo Testamento. Mas João, ele responde quem é. Ele também responde, ele não deixa de responder. As pessoas estão questionando quem que é o Messias, se é o João, ele diz, não sou eu. Mas ele vê Jesus vindo. E aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Aponta para Jesus e responde às perguntas daqueles que estavam questionando ele. E quando ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está falando de algo que fazia aquele público dele, que é religioso, sacerdotes, levitas, fariseus, compreender claramente o que ele estava dizendo. Porque quando os judeus eles lembram do Cordeiro, esse Cordeiro para os judeus faz os judeus pensarem na Páscoa. Faz os judeus olharem para a história deles e lembrarem da Páscoa. E lá na Páscoa, da saída do Egito, que a palavra Páscoa é pechá, passagem. Quando eles saem do Egito, algo muito precioso acontece, irmãos. Porque o Senhor diz, olha, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão imolar um cordeiro, vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. E quando eu mandar o meu anjo destruidor sobre o Egito, que ele vai destruir, ele vai entrar como juízo, ele vai vir como juízo sobre os egípcios, vocês que estiverem com suas portas e suas janelas cobertas com esse sangue, vocês serão preservados e vocês não morrerão. Então, aquele público religioso sabia exatamente o que significava um cordeiro que era imolado, um cordeiro que era oferecido. Então, João se identifica Jesus com aquele cordeiro que foi o cordeiro que livrou o povo da condenação do pecado lá no Egito, há muitos e muitos anos atrás. Quando nós olhamos para essa história, irmãos, nós lembramos do cuidado de Deus para com o povo. E o povo de Israel, ele se nós olharmos desde lá do começo, desde lá do Gênesis, né? E quando nós olhamos para o comecinho da história do povo de Deus, o povo de Israel, e até na criação, nós vemos Deus providenciando um meio de escape e salvação para as pessoas. Lá em Adão, nós vemos que após Adão e Eva terem pecado, o que eles fazem, irmãos? Eles se cobrem com folhas, eles se escondem de Deus, não é? E o que Deus faz diante daquilo? Deus providencia roupas de peles de animal. O que nós podemos lembrar e deduzir disso? Um animal teve que morrer por causa do pecado de Adão e Eva, lá no Éden. Logo depois, no próprio livro de Gênesis, quando nós vamos avançando um pouquinho mais, nós vamos ver a história de Abraão. E Deus fala para Abraão, Abraão, você vai providenciar, Abraão, o teu filho, e vai oferecer o teu filho sobre o altar. E Abraão, ele vai ali e cumpre, obedece. Ele exerce com fidelidade a ordem de Deus. E quando ele está lá em cima no monte, no cume do monte, e ele vai imolar o seu filho, vai matar o seu filho, o que a Bíblia diz? Deus diz, não, Abraão, não faça isso. Pare aí onde você está. Irmãos, Abraão, ele tinha certeza
que ele voltaria com o seu filho. Ele tinha certeza absoluta, porque antes de sair, ele disse para os empregados: aguarde aqui, voltaremos. Então ele sabia que se de uma forma ou de outra ele voltaria. Deus poderia ressuscitar o seu filho, se fosse o caso, mas ele iria obedecer. Então ele vai lá e obedece, e quando está para matar o filho, Deus fala: para, Abraão, pode parar. E Deus providencia o quê? Um cordeiro. E esse cordeiro, ele é substituído pelo filho, pelo Isaac. Olha só que coisa interessante, irmãos. A gente está vendo aqui o cordeiro aparecendo desde o começo da história da humanidade. Lá no Gênesis, com Abraão, nós vemos Deus providenciando um meio para que o seu povo, então, pudesse ser salvo. E esse cordeiro sempre representando e mostrando Jesus, lembrando Jesus. Agora, João Batista, ele diz para aqueles religiosos: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse não é mais o cordeiro animal. Esse não é mais aquele cordeiro que seria colocado no altar, um animal, mas seria o próprio Cristo que seria colocado no altar. Esse não é um cordeiro qualquer, mas é o Cordeiro de Deus. Isso nos mostra, irmãos, a importância e o papel de Cristo como substituto nosso para pagar o preço que nós tínhamos que pagar, todos nós deveríamos pagar por conta dos nossos próprios pecados. Jesus é o Cordeiro, mas ele não é qualquer cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. Agora, irmãos, nós podemos lembrar também que esse cordeiro, ele se manifesta, e ele não se manifesta de qualquer maneira. Pelo menos há 3 verdades aqui que nós precisamos falar a respeito desse cordeiro. É que esse cordeiro, ele tem uma missão. Esse cordeiro, ele vem para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Repete comigo: tira. Isso é para você guardar. Tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, ele não vem para encobrir o pecado. Esse cordeiro, ele não vem para mudar o nome do pecado. Esse cordeiro não vem para desculpar o pecado. Ele não vem para promover o pecado. Ele não vem para outra coisa senão tirar o pecado do mundo. Que precioso, irmãos. O ser humano não tem a condição de se livrar do seu pecado. Ele não pode expiar o seu pecado. Ele não tem a condição de colocar para fora, expurgar o seu próprio pecado. E é por isso que nenhum de nós tem a condição de merecer a salvação, porque pecado e pecadores não podem dar o reino dos céus. Olha só que coisa interessante. Por isso que nós precisamos ser salvos. Nós precisamos que nossos pecados sejam tirados de nós. Nós precisamos, de fato, de redenção. Nós precisamos de uma graça completa que seja capaz de tirar o pecado de nós. E isso procede do próprio Deus. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e ele tira o pecado do mundo pelo seu sacrifício, e não pelos seus milagres, pelas coisas boas que ele pode fazer em nossas vidas. Foi na cruz que o Cordeiro de Deus triunfou sobre o pecado. Foi na cruz que ele se fez pecado, que ele assumiu todo o pecado. Ele se torna então o nosso representante, o nosso substituto. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Porque isso nos dá a condição de sermos de fato salvos e justos. Isso nos dá a condição de sermos salvos da ira de Deus, descrita lá em Romanos, porque sobre a humanidade repousa a ira de Deus. E por quê? Porque a humanidade está no pecado.
mas é em Cristo que nós somos salvos da ira. E essa ira de Deus, ela é provocada pelo pecado que há em nós. Também há algo precioso que nós podemos aprender, não só a natureza da missão, mas também nós podemos entender o alcance dessa missão. O Cordeiro de Deus tira o pecado de algumas pessoas, é isso que o texto diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, homens de todas as tribos, todos os povos, nações, pessoas perdidas em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, trazendo para missões nacionais, em qualquer lugar do nosso país. Essas pessoas necessitam do poder de Deus que tira o pecado delas. Algo muito precioso nisso, irmãos, porque os nossos indígenas, né? Correto falar é indígena, não índios. Índios são aqueles que nascem na Índia, acho, né? Mas os nossos indígenas, eles precisam de Jesus. Eles carecem do Evangelho. Eles não são animais que precisam ficar numa jaula, represados ali. Eles carecem de Jesus, carecem do Evangelho. Isso não é política civilizatória, como nos faz crer a mídia hoje. Os missionários levando o Evangelho aos indígenas estão levando uma política civilizatória, impedindo eles de viverem, só falta dizer, como animais. Me lembro, estava falando isso essa semana com alguém, me recordei desse assunto, de quando fazíamos capelania num hospital aqui em São Paulo, que trata de crianças com câncer. E ali, na área de isolamento, numa área de crianças com câncer gravíssimos, nós vimos um casal indígena. E eles estavam ali acompanhando um filho que estava enfermo, estava à beira da morte, e estavam ali tentando o que a medicina poderia oferecer a esse filho. E estava ali nos últimos dias. Há muitos tipos de câncer que a ciência não tem, não sabe como explicar, como tratar, e isso acontece, né? E nesse hospital, referência para essa área, esses pais estavam ali, mas a história deles era incrível. Eles tiveram que sair expulsos da aldeia, porque quando uma criança nasce ou ela contrai algum tipo de deficiência, eles precisam enterrar aquela criança vivas, numa cerimônia que eles chamam de quarup. E eles então entregam aquelas crianças, abrem uma vala, colocam aquelas crianças vivas e enterram como se fosse um pedido da natureza pela vida daquelas crianças. Então aqueles pais, movidos de compaixão e amor por aquela criança, saíram fugidos da aldeia, foram acolhidos pelo poder público, levados então a um tratamento, vieram para São Paulo, estavam aqui buscando um tratamento para o seu filho, mas não sabiam o que aconteceria depois, porque eles já foram expulsos da aldeia deles. Então, irmãos, a cegueira espiritual, a cegueira que leva as pessoas, né, a viverem longe de Deus, leva as pessoas a muitos tipos de absurdos. E os nossos indígenas são merecedores de ser tratados como gente. E os nossos missionários têm levado Cristo a eles. E quando Cristo chega na aldeia, eles não precisam abandonar a cultura, o modo de vida, mas eles podem ser esclarecidos com o poder de Deus, com o amor de Deus. E é isso que nossos missionários têm feito quando vão à Amazônia e quando chegam ali naquelas tribos distantes, não é? E ainda enfrentando todas as dificuldades que essas políticas indigenistas têm trazido, né, para que os missionários levem a palavra de Deus até lá. Então é preciso mesmo que a igreja apoie, que a igreja ore, que a igreja clame ao Senhor, porque todos merecem a salvação, todos precisam pelo menos ouvir. Eu vou corrigir minha frase aqui, não ficou muito boa não. Todos merecem ter acesso à salvação, essa é a palavra, né, correta. Todos merecem ter acesso à salvação, ter acesso a ouvir da palavra de Deus, não é? Se eu dissesse que todos merecem a salvação, eu estaria me contradizendo aqui, porque não é isso que
nós vemos pela palavra de Deus. Pelo contrário, todos merecemos o inferno, né? Mas todos eles têm precisam ouvir, precisam ter essa palavra chegando até eles. O alcance dessa missão deve ser para todos. O Cordeiro de Deus, e um Cordeiro só, irmãos, é suficiente para o mundo inteiro. Ele é o Cordeiro, não é, que foi morto e comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E é isso que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9. O sacrifício do Cordeiro é suficiente para todas as pessoas. Glória a Deus. E por fim, nós também podemos compreender a eficácia dessa missão. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não apenas tirou, mas ele tira o pecado do mundo inteiro. O Verbo está presente. O Cordeiro de Deus morreu há 2000 anos atrás, mas ele tira o pecado do mundo. E o Verbo aqui, irmãos, está no presente. Ele não tirava, ele continua tirando, ele tira o pecado do mundo. Glória a Deus! A eficácia dessa missão é total. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus tem toda a primazia, ele é um ungido de Deus, ele é aquele, irmãos, que batiza com o Espírito Santo, e é isso que nós vamos ver aqui na sequência, não é? João dizendo, verso 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele que sobre você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O Senhor tem toda a primazia, poder e autoridade. Jesus Cristo é o caminho. Amém? Amém. Nesse momento eu quero chamar aqui os nossos irmãos diáconos. Nós vamos continuar